Olá, ouvinte do Dicotomia! No episódio de hoje teremos eu, Brena, e meus amigos Adler, Olá, olá. Matheus Fala, pessoal. e Paula, E aí, galerinha? para falarmos sobre a relação entre a política e os esportes, e que esses dois têm uma forte ligação, a partir do momento em que os atletas ganham voz em movimentos sociais e em movimentos políticos. Sim, até porque assim, o esporte é uma das grandes coisas que movimenta o mundo, né? E eu acho que eu posso dizer isso porque eu nem sou grande fã de esporte. Então não vou ser dizer aquela pessoa, não, que eu sou suspeita para falar. Não, eu não sou suspeita, eu não gosto. E estou falando aqui abertamente que o esporte movimenta o mundo. Eu tô no time de Paula também, viu? E assim, porque a gente já consegue imaginar, né? O esporte está ligado a fatores culturais, ele tem função social, uma vez que muitas pessoas lembram do esporte vinculado à ascensão do indivíduo na sociedade. Pense sobre as pessoas que pensam no futebol, por exemplo, como um meio de subir na vida. Também o esporte está envolvido com gerenciamento estatal, como na época da ditadura aqui no Brasil, em que a ditadura ganhou muito com o campeonato em que a seleção brasileira foi campeã. Então foi uma grande propaganda. Além disso, o esporte influencia a promoção internacional de um país e também gera grandíssimos lucros, uma grande movimentação de lucro. Mas principalmente, que é o que vamos falar hoje, o esporte é palco de grandes debates políticos. Sim, e não é muito difícil notar a importância, o peso que o esporte tem dentro do cenário internacional. Com certeza você já parou para assistir algum jogo de Copa do Mundo, de Olimpíadas, Mundial do seu esporte favorito. E mesmo como se você for que nem Paula e Brena não gostam de esporte, vocês já souberam sobre esses eventos. Então, todos esses fatores demonstram a importância do esporte dentro do cenário internacional. Aqui cabe vários exemplos, mas a gente pode citar alguns, principalmente do esporte sendo usado como ferramenta para a inserção de alguma política, enfim. Como eu já tinha citado, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, elas são eu acho que é o maior exemplo dentro do nosso cenário mais moderno. Quem lembra do Brasil quando foi eleito sede das Olimpíadas e da Copa do Mundo, sabe que a intenção era principalmente mostrar ao mundo que nós estávamos preparados para receber evento daquele porte. Nós estávamos preparados, nós tínhamos estruturas, nós tínhamos pessoas capacitadas para isso. Se mostrou ou não, aí é uma outra questão. Mas a intenção Problema seu. a intenção primeira era essa. Além, é claro, de gerar movimento de dinheiro econômico, né? Enfim. Tem também outro caso que é da Olimpíada nazista, né? Bem, sobre a Olimpíada nazista, do ano de 1936, o mundo já aguardava uma Olimpíada que seria sediada na Alemanha nazista, uma Olimpíada que proporcionou uma das histórias mais marcantes da história dos esportes, o momento em que Jesse Owens, um negro norte-americano, ao ganhar 4 medalhas de ouro, não só se sagrou uma lenda olímpica, como também desbancou na frente das câmeras e da multidão a dita superioridade ariana. No entanto, Jesse Owens foi uma figura que causou um pouco de rebuliço ao voltar para os Estados Unidos, dando declarações do tipo que ele não se sentiu acuado próximo do Hitler, que afirma até que, apesar de Hitler não ter pego a mão dele no cumprimento da medalha, mas que em um segundo momento que ele estava passando perto da tribuna de honra que Hitler estava sentado, Hitler chegou até a acenar para ele e ele respondeu com a saudação. Mas a maior revolta de Jesse Owens ficou mesmo para o próprio presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, que o Owen sempre reclamou a vida toda de que, ao chegar no país, retornando das Olimpíadas, os primeiros meses foram ótimos. Ele conseguiu patrocínios, fez propagandas, mas depois tudo foi por água abaixo, desde o dia da chegada. Que ele disse que ele não sabia como se sentir, que ele se sentiu muito mal ao chegar com toda a delegação olímpica nos Estados Unidos, mas mesmo assim não ter o direito de se sentar na frente do ônibus. Isso tudo por conta da segregação racial. Que depois disso ele não conseguiu achar um bom emprego, mesmo sendo uma lenda olímpica, uma pessoa que conseguiu 4 medalhas de ouro. Ele virou frentista e virou até atração bizarra, do sentido de botar ele para correr contra um cavalo, contra um carro, contra uma moto. E ele falava que as pessoas falavam: Owens, isso é degradante para você. E ele falava: mas eu preciso colocar comida na mesa. Tem até uma frase dele que ele fala: medalha de ouro não se come. Você tem uma medalha de ouro, mas isso não enche sua barriga.
bem pesado. É até interessante lembrar, porque eu já ouvi relatos de, lógico que foi entrevistas, né? Pessoas falando que visitaram a Alemanha durante esse período olímpico e a Alemanha nazista tinha essa intenção de passar a ideia de que era um país próspero, então que o nazismo era uma boa política e funcionava. Então, essas pessoas Verdadíssimo. que estavam de fora, quando chegavam lá, elas diziam que não viam nada de ruim dentro da Alemanha. Então, tudo estava limpo, as ruas estavam limpas, não tinha preconceito dentro da Alemanha nazista, mas era simplesmente a percepção de um estrangeiro que estava tentando ser enganado a partir de uma política utilizando a ferramenta esportiva para mostrar que o país ia bem, que o país era uma boa política. É uma grande propaganda estatal, né, através do esporte. E lembrando dessa parte também de Estado e esporte, eu lembrei agora, quando o Matheus falou sobre nazismo e, consequentemente, Segunda Guerra, né? Eu lembrei da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em dois grandes polos e que acabou que o esporte, na época, se transformou em uma guerra ideológica. Todo mundo lembra, tipo, sei lá, qualquer competição que tivesse Estados Unidos versus União Soviética, não era só uma competição esportiva. Basicamente, é meio que, naquele momento, quem ganhasse estava ganhando a Guerra Fria. Eu não sei se vocês têm essas impressões, mas toda vez que alguém comenta sobre algum jogo, alguma competição da época que envolvia esses dois países, parecia que eles precisavam ganhar mais do que ganhar de qualquer outro país, sabe? Tipo, os Estados Unidos precisava ganhar muito mais da União Soviética do que ele precisava ganhar do Brasil. Porque ganhar naquele momento também mostrava que ele estava superior na disputa da Guerra Fria. É pelo menos essa impressão que eu tenho, né? É um poder simbólico muito grande, é uma simbologia muito grande de ganhar ou perder. Eu acho que cabe muito também pro episódio sobre a questão do Jesse Owens, é que ele sempre reforçou de que ele não fez um ato político, pelo menos que ele não queria fazer aquilo, que ele só queria correr. Ele fala, eu não senti medo do Hitler porque eu sabia que eu só tinha 100 metros para correr em 10 segundos e era isso que eu tinha que fazer, eu só tinha 10 segundos em 100 metros. Então ele não se via como um ator político naquele momento, apesar de que, claramente, anos depois a gente enxerga aquilo como um ato político. Mas que é engraçado você ver que ele, como pessoa, como o ator, ele não enxergou daquela forma. Que vai ser diferente de alguns outros exemplos que nós vamos dar daqui mais pra frente no episódio. Esses exemplos que nós demos de esporte batendo de frente com a política, esporte tendo essa relação de mostrar as boas afetividades, tem um exemplo que é mais recente, que é um exemplo muito curioso, inclusive nós aqui do Dicotomia achamos extremamente engraçado em certo momento. Amei. Que é o exemplo do Amei, muito bom. o ex-jogador do Chicago Bulls de basquete, time de basquete da NBA, o Dennis Rodman. Jogou ao lado do Michael Jordan, para quem quer mais referências, a referência maior é essa daí. E ele tem um amigo muito em comum, né? E aí, alguém se arrisca aí? Você que está escutando a gente, quem é o amigo em comum do Dennis Rodman, jogador de basquete? Responde aí, Matheus, quem é esse amigo do Dennis Rodman? Pois é, né, cara? O Dennis Rodman é chegado do Kim Jong-un. Por incrível que pareça, o ditador da Coreia do Norte. Por essa você não esperava. Você me pergunta, que rolê aleatório, estilo Ronaldinho Gaúcho. Por essa nem Pois Ronaldinho é. Gaúcho esperava. Quem esperava por essa, hein? Segundo alguns portais de notícias, eles afirmam que essa proximidade do Dennis Rodman com a Coreia do Norte em si veio de 2003, quando ele foi à Coreia do Norte junto com o Harlem Globetrotters, que é um grupo de basquete, só que mais algo de atração, com brincadeiras e tudo com a plateia. E aí diz que nessa troca ele se apresentou, o Kim Jong-un já estava na plateia acompanhando e disse que o basquete acabou se tornando uma paixão nacional mesmo da Coreia do Norte e que inclusive até uma secretária de um ex-presidente norte-americano chegou a enviar uma bola de basquete para o então pai do Kim Jong-un, que era ditador Mimos, Kim mimos. Jong-il, eu acho. E aí diz que esse rolê assim de Coreia do Norte e basquete é uma coisa bem próxima e que até em vídeos governamentais da Coreia do Norte você acaba enxergando, às vezes, atrás de militares e de civis, uma quadra de basquete. E diz que Dennis Rodman tem essa proximidade com o Kim Jong-un e tal por conta disso. Só que não é só o Kim Jong-un que o Dennis Rodman tem Não para por aí. chegado, que assim, né? loucura. Tem a questão também do Trump, pois é. O próprio Trump também é, digamos, chegado do Dennis Rodman. Visto que o Dennis Rodman chegou a participar do então programa que o Trump apresentava antes de ser presidente, o Aprendiz Celebridade. Ele chegou a participar 2 vezes desse programa. E aí
na questão antes, a prévia da cúpula de Singapura, né? O Dennis Rodman, todo mundo cogitou que o Dennis Rodman poderia ir para poderia participar da cúpula, a mídia enlouqueceu, eu disse, meu Deus, o Dennis Rodman vai se juntar nesse momento histórico. E aí o resto é história, né? Acabou que ele não pôde se juntar aos dois na Poxa cúpula vida. propriamente dita, mas ele estava em Singapura fazendo a propaganda, sendo patrocinado por uma empresa de moedas Aham. virtuais, tipo Bitcoins. Ele estava em Singapura e dizem que ele foi meio a pessoa do bastidores ali que pode ter influenciado em alguma coisa. Dizendo até que entregou um dos livros do Trump ao Kim Jong-un, né? Será que ele entregou e o Kim Jong-un leu? Não, eu achei engraçado que tem uma matéria que fala que ele se emocionou com o encontro entre Trump e Kim Jong-un. É tipo aqueles seus amigos que eles se odeiam, mas você gosta dos dois. E aí você não sabe como lidar com aquela situação. Aí finalmente deu tudo certo, a gente pode sair pra comer uma pizza todo mundo junto. Exato. Mais que amigos, friends. Mas acho que nem só de simbologia, né, trata o esporte. Também tem uma coisa bem material, a gente pode dizer assim, que é o dinheiro, né? Os patrocinadores, a relação com as marcas, o branding, todas essas palavras em inglês que estão na moda e as pessoas não tiram da boca. Fala marca, minha gente, não fala outra coisa. Então, eu estava vendo uns levantamentos e diz que em 2019 o faturamento do setor de varejo esportivo foi cerca de 260 bilhões de dólares. Então, não é pouco dinheiro, é dinheiro pra caramba. Além disso, o mercado global de receitas de arenas, estádios e complexos esportivos supera 50 bilhões de dólares anualmente. O mercado americano lidera com 50% do volume gasto, seguido pela Europa com 34%, e o resto do planeta fica com 25%, com 15%. Minha conta tá uma loucura aqui. E se você quiser saber sobre o Brasil, o mercado brasileiro de clubes de futebol movimentou em 2017 250 milhões de dólares em seus estádios. Então, gente, não é pouca coisa, é muita coisa mesmo. O que faz com que, assim, com todo esse dinheiro envolvido na história, fica muito aquela questão do receio, né? Com tanto dinheiro assim, as pessoas ficam meio com vergonha, não, mas eu esqueci uma palavra boa para usar nesse momento, para falar sobre assuntos polêmicos, se envolverem em assuntos polêmicos. E acaba que remete àquela velha ideia, né? Esporte e política não se misturam. Pois é, Paulo. Eu acho que é engraçado sobre a questão do quanto movimenta as empresas de varejo esportivo, tipo Nike, Adidas, Puma, que são 260 bilhões de dólares ao todo, mas só desses 260, 82 bilhões são só de equipamento esportivo mesmo, tipo equipamento e material esportivo. Eles conseguem vender esse valor todo por ano, pô. E que, tipo, só os Estados Unidos e a Europa engole 75% desse montante de vendas. E a América Latina só fica com 6%. Sem contar que até nessa questão dos dias dos jogos, né, que é o quanto os complexos esportivos conseguem ganhar dinheiro, as ligas que lideram esse ranking são todas as ligas americanas. A MLB, a NFL, a NBA, a NHL, todas elas são norte-americanas. Então, você sente o peso que os Estados Unidos têm quando se fala em esporte e em atração. Eles realmente lideram nesse ponto de vista. Seguidos pela própria Europa, como, por exemplo, a Premier League é a segunda liga, depois das norte-americanas, que consegue brigar nesse ranking também dos match days, né? Durante esse período delicado da pandemia em que estamos vivendo, vários eventos esportivos foram adiados ou até mesmo cancelados, como no caso das Olimpíadas, um dos maiores eventos esportivos a nível mundial teve que ser adiado, e isso faz com que adiem as perspectivas de movimentação econômica da cidade-sede, que no caso era Tóquio, pois acaba afetando, né, toda essa grande bolha do esporte, que trabalham direta ou indiretamente para a realização do evento, como os patrocinadores, a indústria da mídia, os atletas e até mesmo os autônomos que trabalhariam vendendo lembrancinhas na porta dos campeonatos, né? Mas provavelmente esses problemas serão de curto prazo, provavelmente, pois a expectativa para as Olimpíadas ou para os outros eventos esportivos irá continuar, ou até mesmo será maior, né? Mas nem todo mundo acha que esporte e política se misturam. Eu acho que tem uma grande parcela de pessoas, e a gente viu isso recente no Brasil, que acham que esporte e política não devem se misturar. Quem é jogador é apenas jogador, quem é político é apenas político. Apesar da política poder usar o esporte como ferramenta para as suas ações, o esporte não poderia usar o seu palanque, o seu lugar de fala, para comentar sobre políticas e se posicionar politicamente.
Essa ideia de algumas pessoas dizem que surgiu e foi difundida, digamos assim, em 1968. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Avery Brundage. O fato que aconteceu com ele, não sei se vocês lembram agora, ele expulsou dois competidores, dois atletas, o Tom Smith e o John Carlos, que fizeram um protesto durante o recebimento das medalhas de erguer o punho fechado, né, o punho cerrado. Aquela típica saudação dos Panteras Negras. Ele, na época, era atual presidente do Comitê Olímpico e ele expulsou esses dois caras. Na época, isso passou. Lógico Sim, que sim. deve ter tido muitas argumentações e tal, isso passou. Mas hoje em dia as pessoas acreditam que o Avery ele foi completamente racista. Ele estava ali agindo uma atitude não só política, mas uma atitude racista. E é interessante falar também, nesse ponto do Avery, que aí a gente vai fazer um link. Pega essa informação, você que está escutando a gente, porque a gente vai fazer esse link depois. O Avery, ele era colecionador de peças de arte. E ele doou toda a coleção dele depois de morte dele para um museu. Ele criou um museu. E na frente desse museu tinha um busto do Avery. Só que recentemente, com todos esses movimentos que a gente está vendo na TV, de Black Lives Matter e tal, esse busto foi retirado. Principalmente para tentar haver essa reparação histórica, porque ele foi considerado um racista. Então, isso tudo. E olha só, foi a Olimpíada de 1968, faz tempo. Mas ainda assim, a história se reverbera e agora sim tentam fazer uma reparação, digamos assim. Então, tudo tá linkado aí nessas situações. Você falando de linkado aí, eu acho que também é engraçado a gente comentar que o Jesse Owens, ele fazia parte do comitê norte-americano na época, em 1968, e o Tommy Smith, ele tinha dado uma entrevista dizendo que o próprio Jesse Owens tentou impedir ele e o John Carlos de fazer esse tipo de protesto, porque ele também não enxergava que política e esporte deveriam se misturar, pelo menos nas Olimpíadas. E aí o Tommy Smith, ele meio que sai em defesa do próprio irmão dele, né, do próprio Jesse Owens, falando que percebeu que ele estava sendo usado, que o Jesse Owens estava sendo manipulado pelo Avery, pela própria organização em si. E também é engraçado a gente apontar que o Avery, na Olimpíada do Jesse Owens, ele era o presidente, estava presidindo o Comitê Norte-Americano Olímpico. E ele dizem que ele foi o responsável pelo próprio comitê ter ido, a própria delegação olímpica ter ido à Alemanha nazista, porque até então estava rolando um boicote dos próprios Estados Unidos para não participar. E eles falam que o Avery foi responsável por levar a seleção mesmo, porque desde antes ele tem essa noção de que esporte e política não se mistura. Quem também não curte muito essa ideia de esporte e política se misturarem é a FIFA, né? No mundo do futebol, a FIFA trata a questão de manifestações políticas em seu código de ética. Ela afirma que todos os envolvidos sob o guarda-chuva da instituição devem, abre aspas, manter-se politicamente neutros. E em seu código disciplinar, atos políticos em estádios são considerados condutas impróprias e, portanto, passíveis a punições. Se você pensar no caso da UEFA, que está subordinada à FIFA, né, que é o Campeonato da Europa, o Comando Futebolístico Europeu, não sei direito, mas é isso aí. É uma coisa assim. Eles tiveram atenção especial com relação a esse assunto, porque geralmente eles punem clubes que fazem manifestações em seus jogos. Por exemplo, no caso do Barcelona, em 2015, eles tiveram que levar uma multa de 40 mil euros por gritos de independência e exibição de bandeiras voltadas à questão da Catalunha. Então, veio da plateia, a plateia estava segurando bandeiras e fazendo gritos de independência, e mesmo assim teve uma punição geral, porque a FIFA e a /UEFA não suportam, não apoiam esse tipo de manifestação. No Brasil, a gente pode ver o caso do Estatuto do Torcedor, que é a lei responsável por cobrir o comportamento de torcedores em estádios, e ela destaca que o torcedor não pode utilizar bandeiras para outros fins que não sejam de manifestação festiva e amigável. Para quem não sabe, essa ideia, esse inciso, foi acrescido pela lei número 12.663, que é a famosa Lei da Copa. Isso mesmo, a Lei da Copa. Não sei se você vai lembrar mais ou menos do que aconteceu. Mas essa lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os eventos relacionados a ela.
seria uma lei específica para que o evento proibisse manifestações políticas por parte dos torcedores no estádio. E a justificativa é que ela ajudaria a prevenir conflitos em potencial. A gente joga o questionamento, né, para os nossos ouvintes. O que eles acham? Se realmente eles apoiam com a FIFA, né, de querer fazer essa separação entre política e esporte, essa demonstração política, ou não, que sim é um espaço que podemos sim, né, demonstrar nosso apoio político, enfim, nossas questões sociais. E boas notícias eu acho que não estão por vir, né? Porque a própria Conmebol, que é a organização responsável pelo futebol na América Latina, que é a questão da Libertadores e tal, já declarou em 2019, soltando um regulamento que vai entrar em vigência em 2021, afirmando que está para proibir tanto os torcedores de ficarem em pé nos estádios, como também de levar as faixas, já mostrando um acordo com a própria medida da FIFA. E fora a lei da Copa, teve também o caso das Olimpíadas. Eu não sei se a galera lembra, em 2016, que Sim. estava aquele momento Fora do fora Temer. Temer, fora Temer, fora Temer, e as Aham. pessoas estavam levando faixas e gritando isso nos estádios. E aí a polícia achou uma brecha jurídica na Lei 13.284, no artigo 28, que ela vai versar mais sobre que está proibido, está vedado, qualquer incitação e manifestação xenofóbica ou racista. E a polícia estava usando de um inciso desse artigo que, tipo, tá vedando para poder negar todas as manifestações. Só que, segundo o jurista Lênio Luiz Streck, que na época falou sobre esse ocorrido, ele afirmou que isso é meio que inconstitucional e é uma leitura falha, só que proposital desse artigo, porque logo no começo da lei, ela já disse que tem que estar de acordo com os direitos constitucionais e da manifestação da pura e plena liberdade de expressão. Então, a gente está andando num caminho aí meio tortuoso. Uma ideia bem fatiada da legislação, né? Eles cortaram assim e ignoram o resto. Essa discussão sobre a Constituição e os direitos primários, o direito de liberdade, o direito de expressão e a questão esportiva, ela está muito, muito presente hoje. Por um acaso, esse caso veio a ocorrer um pouco depois do que a gente já tinha nos proposto a fazer esse episódio, que é o caso da Carol Solberg. Provavelmente você já escutou, se você não escutou, você viu alguma foto, algum vídeo e não entendeu, e a gente vai te explicar. A Carol Solberg, ela é jogadora de vôlei, de praia. E não faz muito tempo, algumas semanas atrás, ela estava disputando um campeonato. Um campeonato de vôlei de praia, promovido pela própria Confederação Brasileira de Vôlei. Até aí tudo bem. O que acontece depois é que surge o problema e a discussão. Porque a Carol Solberg, quando ela terminou o campeonato, ela teve alguns segundos de fala à frente do microfone e ela gritou, levantou o punho e gritou, fora Bolsonaro. E nessa manifestação política dela, rendeu muitos comentários. Não só comentários de nós que estávamos assistindo, como comentários da área jurídica. Então, tudo isso começou a tomar proporções gigantescas. Inclusive, a Carol chegou ao ponto da Carol ter sido julgada, né, ter sido levado o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil. Então, a Carol Solberg, será que ela cometeu algum ato ilícito? Algum ato que fugiu ali da proposta da competição ou da própria Constituição? Ou ela está dentro do seu direito de falar e se manifestar politicamente? A questão é que, algum tempo depois, ela estava sendo acusada de ferir 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e acabou que saiu a sentença um pouco antes da gente gravar esse podcast, esse episódio. Então, a resolução foi que ela foi absolvida no artigo 258, que fala sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Então, ela não teria ferido esse artigo, ela não teria ferido uma conduta contrária à disciplina ou ética, mas ela teria sido condenada no artigo 191. Ela teria deixado de cumprir certas regras da competição. Pelo que eu entendi, lendo as coisas, ela tinha assinado algum termo, algum compromisso, dizendo que não falaria sobre temas políticos na partida. Então, ela teria ferido esse regulamento. Mas se a gente pensar em uma forma ampla, e até mesmo lembrando de Rodrigo Maia sendo entrevistado pelo Globo Esporte, assim, a gente pensar sobre a individualidade do brasileiro e seu direito básico previsto na Constituição, ela teria o direito de falar abertamente sobre
ser contra ou a favor de algum presidente. Até porque não tinha nenhum conteúdo xenófobo ou racista na fala dela. Era apenas fora Bolsonaro. Eu imagino agora meu áudio sendo cortado e botado na internet, eu falando fora Bolsonaro, entendeu? Assim. Mas em si. Aquilo de dicotomia a gente pode misturar esporte e política, não se preocupe. Mas a grande questão é que o caso de Carol ganhou grande repercussão por 2 fatores. O primeiro é que teve um caso semelhante ao dela, que aconteceu em 2018, em plena campanha eleitoral, quando 2 atletas também de vôlei, não era de outro esporte, Wallace e Maurício, fizeram o número 17 com as mãos, se referindo ao candidato da época, Jair Bolsonaro, na quadra de vôlei. Eles receberam advertência, mas não foram julgados, não foram levados ao julgamento. Então, portanto, eles não tiveram o mesmo tratamento. E segundo, porque a atleta foi fortemente ameaçada nas redes sociais por apoiadores do presidente, né? Teve um outro caso também, Paula, que também nessa época, né, de 2018, tava ocorrendo as eleições ainda, em que o jogador Felipe Melo atuava verdade. pelo Palmeiras e na entrevista do final do jogo ele dedicou o seu gol, falando que o gol era dedicado ao futuro presidente do país, o Jair Messias Bolsonaro. Então, esse caso também surgiu uma advertência, surgiu um leve comentário, mas aqui vale ressaltar que nenhum deles foi levado à questão judicial, nenhum deles foi tratado da mesma forma que essa Carol foi tratada, né? Sim, e acho que algo importante de ser lembrado é que no julgamento dela foi reiteradamente dito que ela não deveria voltar a se manifestar politicamente nas quadras. Voltou assim muitas vezes, eles falaram isso várias vezes, até um dos momentos que eu mandei para o pessoal que eu achei assim chocante, é que falaram no julgamento que ela estava lá apenas para falar sobre ocorridos que aconteceram dentro da quadra, e não para dizer nada sobre política brasileira ou política mundial. Então, assim, eu tenho uma leve impressão, como eu acabei comentando anteriormente, assim, da gravação desse episódio, é que parece que os atletas muitas vezes são tratados como fantoches, sabe? Eles são usados, a sua visibilidade é usada quando é favorável para um time, para uma marca, para uma causa, mas quando eles querem ter voz própria e pensar em suas próprias questões, aí eles são cortados. Aí eu acho meio problemático, não é? Eles são grandes ídolos, até a página 2. É interessante pensar tudo isso, porque realmente é muito problemático. Até mesmo porque pensar sobre o que é política. Porque no nosso entendimento como estudante de ciências sociais, estudante da área das ciências sociais, nós entendemos que política vai além do próprio fato de presidente, deputados, prefeitos e as próprias eleições. A política ela vai muito além dessa barreira de congresso, digamos assim. Uma política ela pode ser uma política educacional, ela pode ser uma manifestação a favor de algumas questões raciais. Então, se a gente for pegar o próprio fato, a própria citação do Aristóteles, que diz que todo ser humano é político, e ele pratica atos políticos, a nossa própria fala ao redor é política, a gente se relaciona politicamente, a gente vai começar a questionar tudo isso, do que é certo e do que é errado. E isso é uma realidade muito brasileira, essa questão da gente, esses casos da Carol, é uma realidade muito brasileira nesse momento. Porque o que a gente vê nos Estados Unidos atualmente é um panorama totalmente contrário. O exemplo que a gente vai dar agora é o da NBA e a relação dela que ela teve com Black Lives Matter, que eu acho que é um exemplo muito próprio para se mostrar o quanto é importante jogadores se manifestarem sobre questões políticas. Todo mundo sabe a pandemia que estava ocorrendo e a NBA, como a maioria dos esportes, parou seus jogos. Só que durante esse período de parada, eles fizeram todo um planejamento para ter um retorno. Fizeram uma bolha na Disney e todos os jogadores foram para lá com algumas condições. A Associação de Jogadores da NBA exigiram algumas coisas para que eles ficassem em isolamento, longe de suas famílias e pudessem dar continuidade à NBA. Uma dessas coisas foi a total liberdade para se manifestar sobre questões políticas. No caso que eles estavam falando mais propriamente, era do movimento Black Lives Matter. Até mesmo porque, não muito tempo antes, havia ocorrido o caso do George Floyd, que foi um negro estadunidense morto por um policial asfixiado. Acho que vocês lembram desse caso, foi um caso extremamente violento, e isso movimentou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, e movimentou a NBA. E uma dessas questões foi essa. Então, para quem acompanha a NBA e viu os jogos, viu que lá no meio da quadra tinha escrito Black Lives Matter.
na camisa dos jogadores tinham escrito, no local dos nomes, tinham escritos coisas que eles desejavam para a sociedade norte-americana, que era paz, igualdade, liberdade de expressão, reformas educacionais. Então, durante as entrevistas, eles falavam constantemente sobre essas questões políticas. Então, tudo isso foram questões levadas da NBA. Até aí, tudo bem. Estava ocorrendo o campeonato e chegaram às finais, que seriam a parte do mata-mata. Começou o mata-mata, os primeiros jogos, e aí outro caso de violência policial. Jacob Blake, também um negro estadunidense, levou 7 tiros nas costas. Isso mesmo, levou 7 tiros pelas costas. E isso foi o motivo, a gota d'água para jogadores da NBA. Inclusive foi o time que estava em primeiro lugar, para você não achar que foi um time menorzinho que puxou, não. Foi o time que estava em primeiro lugar, com grande chance de ganhar um campeonato, falou, nós vamos boicotar os jogos das finais. E aí, isso gerou uma mobilidade toda da NBA e todos eles pararam. A NBA terminou semana passada. Parabéns aos Lakers aí, ao papai LeBron. Jogaram muito bem, mas antes de voltarem para essas finais, foram também exigidos novas coisas. Os jogadores, nesse boicote, exigiram que só retornariam se pudessem falar de novo, abertamente, sobre a importância do voto, pudessem se manifestar nos tênis, nas camisas. Empresas como a Nike produziram produtos que demonstravam essa importância de votar. Então, toda essa movimentação gerou um grande impacto dentro da estrutura dos Estados Unidos e da NBA. Então, isso ganhou muita visibilidade. Parabéns! Congratulations, guys! E não só a NBA, mas também a NFL e seus atletas e times também vem demonstrando apoio, né, a todo esse movimento do Black Lives Matter. E eu tava pesquisando algumas coisas sobre alguns jogadores e vi que um dos jogadores fez uma tatuagem, né? Assim, a chamada da reportagem era o seguinte: jogador da NFL faz tatuagem hiperrealista de protestos contra o racismo. Daí eu comecei a ler, né, a reportagem, achei bem legal e fui me deparar com os comentários. Eu fiquei indignada, então eu vou jogar essa indignação pra vocês também. Um rapaz colocou bem assim: nunca foi sobre racismo, em letras garrafais. Tolo e alienado quem acha que é, mas sim sobre uma agenda política racial sustentada e financiada por elites marxistas culturais. Eu até tento acreditar que a humanidade está melhorando, mas, né, fica difícil depois de ler um comentário como esse e saber que existem mais pessoas com o mesmo pensamento diante de uma pauta tão importante. E assim, né, os outros comentários que seguiam, que ele tentava se justificar, ainda foram piores que esse, sabe? O DM do Dicotomia hoje vai chover do comentário assim. Vai chover comentário assim. Deus me livre. Engajamento top. Então, a gente consegue perceber, né, claramente essa questão que envolve política e os esportes. Outro caso também é o caso nessa mesma linha, né, de pensamento do Black Lives Matter, é o caso de Hamilton. Hamilton, ele é o primeiro piloto preto na Fórmula 1 e continua sendo o único piloto preto nessa categoria. Só com essa informação já percebemos que algo de errado não está certo. Então, que as corridas de Fórmula 1 são totalmente elitistas e de brancos, a gente consegue perceber com essa informação ou apenas observando quem são os patrocinadores. Por exemplo, a grife de relógios Rolex. Bem, o piloto tem 35 anos, ele já bateu vários recordes e recentemente venceu sua 91ª corrida na Fórmula 1, que fez empatar com Schumacher, né, outra lenda dessa categoria. Assim, todos esses destaques de Hamilton fizeram com que ele se tornasse o maior piloto da atualidade e ter bastante influência. Mas como sabemos, essa visibilidade ela gera responsabilidades e Hamilton se vem mostrando que não foge delas. Ele está envolvido em lutas sociais, como as relacionadas às questões raciais. Por exemplo, ele demonstrou apoio ao movimento Black Lives Matter. E em suas últimas corridas, ele vestiu camisa e acessórios escrito, né, Black Lives Matter. Seu carro foi pintado de preto, como também uma forma de apoio, além dele falar sobre o assunto nas suas redes sociais.
Mas essas ações podem parecer insignificantes, visto que outras pessoas já estão fazendo isso e que não seria assim pegar no pesado, então de fato agir. Mas por outro lado, as coisas funcionam dessa maneira no século XXI. E nossas vozes são mais escutadas em redes sociais quando nos conectamos com milhões de pessoas. E foi aí que Hamilton conseguiu fazer sua voz ser ouvida. É tanto que 2 veteranos da Fórmula 1 não gostaram das manifestações políticas de Hamilton e acabaram questionando o piloto. E é justamente nessa questão que conseguimos fazer com que essas pessoas de gerações mais velhas, ou até mesmo da nossa geração, que tem um pensamento não mais aceito pela sociedade, porém são pessoas que ainda têm grande influência, possam escutar e entender que vidas pretas importam sim, que existem esportes elitistas sim, e que são formados por uma maioria branca sim, e que isso não está certo, entendeu? E vendo as matérias sobre o Hamilton, eu vi uma questão sobre a qual a Mercedes, ela falou que dá apoio à pauta levantada pelo atleta. Para quem não sabe, a Mercedes é a equipe pela qual o Hamilton corre. E eu acho que é muito importante a gente destacar isso, porque a Mercedes é uma marca forte, ela tem um nome forte. E o apoio dela às causas levantadas pelo Hamilton, como o do Black Lives Matter, é essencial, principalmente em um mundo em que os atletas sofrem muitos boicotes pelos seus posicionamentos políticos. O ponto que Brena levantou é muito real, a gente consegue perceber essa diferença, principalmente no modo em que os esportes se constroem. Então, por exemplo, a gente vê, como Brena falou, é um esporte muito elitista, a Fórmula 1, a maioria são de brancos, porque principalmente a população branca, a maioria, a maior parte, tem condições de comprar karts, né, para participar de corridas, investir. É um esporte muito caro para se jogar, para se praticar. Diferente, por exemplo, do futebol, que você só precisa de uma bola e 2 sandálias lá fazendo golzinho. Ou até mesmo o basquete, que você bota uma cesta, um aro improvisado, ou coisas assim do tipo. Então, tem esporte que realmente fazem essa segregação pela própria questão dos equipamentos. O caso do Hamilton, a gente pode falar que ele minimamente incomodou a categoria esportiva, porque a própria FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, depois proibiu as manifestações dele com camisa e tal dentro da premiação. Então ele teve que recorrer a um acessório, o óculos, né? A escritura de Black Lives Matter no óculos, para continuar tendo o direito de se E tem toda manifestar. aquela questão também de outro símbolo para demonstrar apoio político, é aquela questão de quando o atleta se ajoelha durante o hino nacional. E isso tem extrema relevância durante esse momento que estamos vivendo, né? Porque é uma demonstração de respeito. Mas, infelizmente, muitos atletas só têm essa atitude, pois vai ser bom, né, para sua imagem na mídia, e não por serem realmente antirracistas. É bom lembrar que o Karim Benzema, né, é um atleta que sempre no hino francês, ele ou dá as costas ou não canta, porque ele não compactua com a própria letra do hino, que, tipo, ela meio que faz relembrar o povo dele que chegou à França e, tipo, meio que foi segregado, né? E ele já tem muito tempo que ele vem fazendo isso. O outro exemplo que ficou bem em evidência com a relação que vocês estão falando, eu lembrei agora, é o do Colin Kaepernick, que é o jogador de futebol americano. Ele também ajoelhou durante o hino nacional estadunidense, e aí ele não foi punido pela liga em si, mas a torcida reclamou, os empresários, os patrocinadores do time reclamaram, e aí ele foi perdendo cada vez mais espaço, e perdendo contratos, e hoje ele não tem mais um contrato como jogador esportivo, mas ele tem um contrato como um ativista sobre a causa. Vale lembrar que essa manifestação do Colin Kaepernick foi em 2016 e foi motivada também por uma morte de um negro nos Estados Unidos por um policial. Foi a partir daí, esse foi o caso do Eric Garner, que quando estava sendo sufocado, gritou a frase de que não conseguia respirar. E essa frase tomou repercussão e até hoje é utilizada como modo de mostrar que negros no mundo não conseguem respirar. No esporte, nós temos uma outra personalidade que se destacou também, se tornou uma lenda não só no esporte, mas também pela luta, pelo que ele lutava, pelas lutas sociais, tanto por ele ser um atleta negro, como também ser um atleta negro norte-americano e que tinha se convertido ao Islã. E o Muhammad Ali, ele sempre bateu nessa tecla, ele nunca arregou
em nenhuma entrevista sobre a luta dele. Inclusive, ele é um atleta que já tinha ganho muita coisa e que na época da Guerra do Vietnã, ele se recusou a ir à guerra, informando que tipo não era uma guerra dele, não era uma guerra do povo dele, tanto por motivo religioso, como também motivo racial. Ele não enxergava, ele enxergava que os negros eram tão segregados e que ao ponto quando tinha algum problema, aí você faz parte do nosso grupo, você tem que lutar por esse país também. Ele não enxergava desse modo, como os brancos queriam impor, e ele foi até penalizado ao ponto de passar 3 anos sem lutar. Tiraram a carta dele, a habilitação dele de atleta de boxe. Ele passou 3 anos sem lutar, mas não arredou o pé e continuou lutando pela questão racial nos Estados Unidos durante esses 3 anos. Posteriormente, ele conseguiu voltar, mas ele perdeu 3 anos, que é importante na carreira de um atleta, né? Tendo em vista que o atleta tem uma carreira muito curta, profissional, e esses 3 anos, tipo, outro atleta talvez tivesse aberto mão da luta, né? Porque você vai perder dinheiro, vai perder sua vida profissional mesmo. E ele conseguiu, ele continuou. Então, acho que é um bom fato interessante. E acho importante a gente lembrar, como dá para perceber pelos exemplos, que tanto Colin quanto o Muhammad Ali, eles foram visivelmente boicotados pelos seus posicionamentos. Então, assim, eles tiveram que arcar com muitas consequências por terem expressado, por terem levantado suas vozes, por coisas que são essenciais, entendeu? Pelo direito deles. O Tommy Smith e o John Carlos também, né? Foram penalizados. Exatamente. Um episódio que aconteceu com o Muhammad Ali é que em uma das lutas dele, o adversário, como forma de provocação, chama ele pelo nome de nascimento dele e não pelo nome que ele adquiriu depois que se converteu à sua religião. E isso motiva o Muhammad Ali a falar que ele vai bater no seu adversário até ele falar o verdadeiro nome dele. E durante a luta, o Muhammad Ali, a cada soco que ele dá no adversário, ele grita: diga o meu nome, diga o meu nome. Você não vai falar meu nome? Diga o meu nome. Isso era ouvido pela plateia, era ouvido pela transmissão da TV. E todo mundo percebeu o que ele estava levando uma luta política. Então, volta aquilo a falar. Política não é só o que está ali no Congresso, no político. É a luta pelo direito de fala dele, é a luta pelo direito dele ser muçulmano. É simplesmente isso. Bem, e só resumindo mais um rápido exemplo sobre essa questão do esporte e política, eu vou citar um exemplo de Mandela. Mandela ele é um símbolo da luta contra a desigualdade racial na África do Sul, país que viveu por quase 50 anos sob o regime do apartheid. E justamente durante o governo de Mandela, após o apartheid, mas que ainda era visível, né, sua herança, o país sediou a Copa do Mundo de Rugby. Esse esporte é muito famoso no país e o jogo é como se fosse assim um futebol americano, o mesmo formato da bola e da trave, mas com algumas regras diferentes. Eu não conheço muito bem, mas é mais ou menos assim. É tipo isso, eu acho. É mais ou menos isso. Entretanto, era visto pela maioria da população preta do país como esporte do colonizador, visto que só os brancos, né, que jogavam. Mas a grande questão desse evento é que Mandela conseguiu unir todo o povo com o mesmo objetivo, que era torcer para ganhar um título que não seria apenas dos brancos, mas de toda a nação sul-africana. O time teve a participação de apenas um jogador preto, mas naquele contexto foi suficiente para que todos os povos se unissem. E olha que deu até certo investir nisso, pois a equipe da África do Sul, que nem podia participar da Copa do Mundo por causa do apartheid, ainda acabou ganhando o campeonato da equipe favorita da época, que era da Nova Zelândia. Ah, e Mandela também dizia que o esporte tem um poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de um jeito que poucas coisas conseguem. E são nessas ocasiões, né, que a gente consegue perceber que o esporte consegue sim demonstrar sua força política e sua força social. Então, Brena, eu estava escutando um outro podcast um dia desses com o convidado Ninja. Aí ele tem uma fala que me lembrou um pouco do que você falou agora, do Nelson Mandela, deu aquele estalo na cabeça, que ele fala que uma coisa é, tipo, só tem um copo d'água, e aí tem um racista, um negro, no mesmo grupo. É uma coisa nessa situação. Agora, é diferente quando você só tem um copo d'água, e tá você e mais 11 pessoas que são do seu time, do esporte que você fizer coletivo, e vocês estão ali treinando, estão correndo debaixo do sol, todo mundo buscando um objetivo,
E aí, no momento de tomar água, aquela água vai passar por todo mundo, entendeu? Porque naquele momento aparece o sentimento da coletividade. Não é mais só primeiro eu, porque se o outro também decidir tomar a água toda, você fica sem beber. Nesse momento que você desaparece, talvez, essa questão de segregar. Essa é a parte bonita, né, do esporte, realmente desse companheirismo, desse compartilhamento, sabe? Dessa união. Não sei se eu viajei muito agora, mas isso me lembrou aquela parte de nacionalismo que Hobsbawm fala sobre futebol. Quem lê o texto dele vai lembrar que ele comenta sobre sentimento nacionalista, o amigo e o inimigo, o próximo, coisa. É isso aí, agora eu lembrei de Hobsbawm nesse momento maravilhoso de Dicotomia Podcast. Mas para citar outros exemplos bons a seguir, eu queria citar 2 exemplos. O primeiro é do COI, o Comitê Olímpico Internacional, que atualmente discute o relaxamento da sua regra 50, que diz que nenhum tipo de demonstração, propaganda, política, religiosa ou racial seria permitida em qualquer evento olímpico local ou em áreas relacionadas ao esporte. Então, agora eles estão relaxando, eles estão pensando em relaxar essa lei, que é extremamente problemática. E pensando no caso do Brasil, a gente pode citar o caso de uma jogadora chamada Camilinha do futebol, adoro esses nomes assim, que no final de uma partida entre Palmeiras e Grêmio em Porto Alegre, no Brasileirão Feminino, um árbitro estava lá, o quarto árbitro, que estava usando da sua autoridade esportiva para desmerecer e desrespeitar as jogadoras em campo. Ela falou que ele estava usando a sua voz superior para desrespeitar as jogadoras, que estava sendo machista com as atletas no banco de reserva e que isso era uma palhaçada. Eu gostei que ela usou a palavra palhaçada. E que o futebol feminino precisa ser respeitado. E a partir desses casos que exalta a importância das mulheres nesses ambientes que ainda são dominados por homens, que devemos sim denunciar para que possamos continuar construindo essa nova realidade onde exista respeito e igualdade entre homens e mulheres. E também para ter a liberdade, né, de demonstrar nossa postura política, como ocorreu nesse caso de Camilinha. Sim, a gente traz esse exemplo dela porque, nesse momento, ela pôde falar na televisão abertamente, ela teve espaço para falar e demonstrar a sua indignação, que foi mais do que legítima, com a atitude super desrespeitosa do árbitro, que naquele momento era alguém superior a ela na partida. Verdade. Né? E não adianta você ter tanta influência, tanto espaço e não poder realmente demonstrar tudo aquilo que você acredita, né? Exatamente. Não ser punido pelo seu posicionamento, que é uma coisa mínima que deveria ter. O exemplo pode não ter sido tão ideal no sentido de não ter ganhado repercussão e talvez uma punição mais severa para o árbitro, mas o exemplo aqui é do direito de fala dela, né? Ela foi à TV e pediu um espaço para falar e ela relatou isso na TV. Ela não foi punida pela fala que ela fez, muito pelo contrário, ela foi levado o caso às devidas autoridades, digamos assim. É esse direito que a gente está discutindo, é esse direito que a gente está falando, porque provavelmente se esse direito fosse dado, talvez a gente não tivesse problemas como esse, que é o machismo. Talvez se esse direito fosse dado às pessoas negras de falarem sobre questões raciais dentro do esporte, talvez o problema racial, o problema de preconceito racial, talvez fosse um pouco menor. Talvez a gente desse voz a essas pessoas e elas não precisassem estar sempre lutando, contra essas questões de preconceito, tá lutando sobre o próprio direito dela falar. Então são duas lutas que elas estão travando, o direito de fala e o direito de falar sobre aquele assunto. Um último exemplo que eu quero dar, que talvez seja como uma política educacional, é como o que ocorre nos Estados Unidos. As principais ligas dos Estados Unidos, profissionais, os atletas só têm acesso a ela depois de terem jogado alguns anos no esporte universitário. Isso mostra que é um caminho que a política do país dá para o atleta seguir como esportista. Então, diferente aqui do Brasil, que o cara que quer jogar futebol sai da escola para treinar, lá não. Lá você deve permanecer na escola para ir para uma universidade para conseguir entrar numa liga profissional. Lógico que aqui não vamos entrar no mérito de quanto as universidades são particulares e são caras e tal, enfim. Mas eu quero destacar esse fato de que a política é voltada e é colocada para as pessoas como a educação como um meio de chegar ao seu objetivo, que se for esportivo, no caso, né? Então já estamos chegando ao fim desse episódio, que eu acho que eu e meus amigos gostamos bastante de fazer, foi bem interessante. Até eu e Paula, que não é muito fã de esportes e tal, a gente gostou. Mas para antes de finalizar mesmo, nós vamos dar algumas indicações.
Orgulho dos meus amigos basqueteiros que estão nesse episódio. Adley e Vocês Matheus. representam, viu? Arrasaram. Eu gostaria de deixar como indicação o filme A História de uma Lenda, que a gente não abordou um pouco a gente não abordou no episódio, mas é a história do primeiro negro a participar da Liga Nacional de Beisebol nos Estados Unidos, que foi o Jack Robinson, e que quem faz o personagem do Jack é o falecido Chadwick Boseman. Então fica aí a dica, pessoal. Espero que vocês curtam. Bem, eu poderia dar diversas indicações, eu sou muito fã de esporte, eu acho que ela tem uma importância gigantesca, como a gente destacou nesse episódio. Eu vou deixar algumas indicações de referências no nosso Instagram, o @dicotomia_cast, mas a minha indicação é mais um pedido. Você que é da Universidade Federal de Sergipe, apoie o basquete da universidade, o handebol, o vôlei. Cara, a gente tem diversos esportes. Se você é praticante de esporte e gosta de praticar, vai lá na universidade, tem esses esportes a serem oferecidos, tem times. Vamos usar o esporte como uma ferramenta da universidade de promover igualdade, de promover debate, de promover políticas a nosso favor, de promover a própria educação em si. Então, é isso. Minha indicação é essa. Apoie o esporte universitário. E eu quero indicar um texto, né, aqui voltado a relações internacionais, já que esse podcast é voltado a relações internacionais, que seria o Esporte, Poder e Relações Internacionais, de Douglas Vanderlei de Vasconcelos. É um texto que você pode encontrar no site da FUNAG, é feito pela FUNAG, então se você quiser entender mais um pouco sobre o assunto, política e relações internacionais, essa é a minha indicação de hoje. É um bom texto. E eu vou fazer uma indicação assim, bem light mesmo. É só de um filme que se chama Invictus, que conta essa história, né, de Mandela, do rugby, como o rugby conseguiu unir todo o país. É bem interessante o filme. Então, finalizamos por aqui o nosso episódio. Muito obrigada por escutarem. Não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, o Dicotomia_cast. Tchau, tchau, gente! Falou, galera! Abraço forte, manda mensagem pra gente lá. Tchauzinho.